o cara fala assim, que eu não posso ser apegado ao dinheiro, meu coração não pode estar ligado ao dinheiro, isso também eu faço. Eu também sou mão aberta, eu sou generoso, também eu faço. Mas por que eu não estou conseguindo alcançar a prosperidade? É por isso que a gente sempre diz, né? Vai para uma igreja, procure saber origem, história, quem é o pastor, de onde veio, como chegou ali, como a igreja se formou, como as coisas acontecem, como aconteceram, quais são os princípios, se a Bíblia é pregada. Isso determina se você vai estar em um lugar para ser biblicamente instruído ou humanamente enganado. Como crente e querer alcançar essa prosperidade, eu preciso ter esse entendimento. Hoje eu vivo o meu presente, mas imaginando que eu vou chegar no meu futuro. E se eu vou chegar no meu futuro, eu preciso hoje começar a fazer como essa formiguinha e guardar para no verão que eu vou precisar no inverno. A gente vê alguém de repente acorrentado que está nos ouvindo agora e a gente está com aqui um alicate pronto para arrebentar a corrente e a gente fala assim, não vou arrebentar aqui agora não, deixa porque depois... a gente tem um planejamento e daqui a pouco essa pessoa... Sejam bem-vindos, queridos, a mais um episódio do nosso podcast do Falando de Vida e muito mais, para hoje falarmos sobre práticas essenciais para uma vida financeira próspera. Eu tenho absoluta certeza que você quer ter uma vida financeira próspera, quer ser abençoado. Tenho absoluta certeza que Deus falará com você. Tenho certeza que será uma grande bênção, mas essa oportunidade de conversarmos sobre isso, eu e aqui meu amigo querido, meu parceiro, Paulão. É nóis, Paulo Fernando, é nóis, né, amigo? É na nóis. Fita ainda, né? Não é na fita. Meu amigo Paulo Fernando, pastor, administrador, e nós vamos falar hoje sobre essas práticas essenciais, amigo, que são essenciais para uma vida financeira próspera. Eu tenho certeza que Deus está preparando algo muito especial para a vida daqueles que estarão compartilhando dessa nossa conversa aqui, porque unir princípios da palavra, princípios administrativos, faz com que nós possamos prosperar na nossa vida financeira. E é importante lembrar, Paulo, que prosperidade, bênção financeira, sermos abençoados, é uma promessa, um propósito, um desejo de Deus para a gente. A Bíblia fala, se quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Então Deus tem um plano, um propósito de sermos abençoados. E se nós negligenciarmos isso, nós deixamos de desfrutar da bênção de Deus e a culpa é completamente nossa. Paz, meu amigo, mais uma vez, vamos falar desse tema tão abençoador hoje. Paz, pastor, paz a todos que estão aí nos assistindo, aqueles que ainda irão assistir após o lançamento ao vivo. Mas agora, nesse episódio, a gente vai tratar justamente sobre isso. O cristão precisa entender que para ele ter uma vida próspera, a Bíblia não é só um livro antigo, ele traz orientações e conselhos muito fartos e muito bem elaborados para que nós possamos realmente conseguir receber de Deus essa bênção da prosperidade e saber lidar com ela, porque isso é o mais importante, porque tem muitas pessoas que acabam conseguindo alcançar a prosperidade, acabam conseguindo receber de Deus isso, que talvez seja os 5 talentos da parábola do talento, recebendo a maior quantidade, mas não conseguindo administrar aquilo, não conseguindo fazer da forma que Deus quer que seja feito e acaba, perdendo, muitos perdem até o que é mais importante, que é a salvação. Vem a faca e o queijo na mão, mas não conseguem desfrutar do que tem. Acaba cortando a mão ao invés de cortar o queijo. Né? Perfeito. E a gente quer hoje justamente ensinar você a cortar muito bem esse queijo. Sem machucar a mão. Sem machucar a mão e poder usufruir do saboroso queijo que Deus tem para sua vida. Ou seja, é claro que a gente está fazendo uma alegoria, aproveitando a questão do queijo, mas que você possa saber e usufruir do melhor que Deus tem que dar, mas de uma forma onde você consiga manter a sua integridade espiritual. As pessoas às vezes não entendem, meu amigo, que um assunto tão grande como esse é um assunto realmente bem vasto e ele tem tantas vertentes que a gente vai fazendo episódio em cima de episódio para tentar, de alguma forma, sanar as dúvidas e chegar ao fundo desse poço de conhecimento sobre a área e realmente conseguirmos equilibrar isso, a administração, com os princípios da palavra e desfrutarmos da bênção do Senhor. Então você que está com a gente aí, faz o seguinte, já curte, comente, compartilhe, tem dúvidas sobre o assunto? Deixa a pergunta aí no seu comentário, a gente responde a você e com toda certeza o que a gente quer é que você vença o seu adversário, assim como nós queremos e estamos lutando todos os dias para vencer o nosso adversário em todas as áreas da vida, mas
principalmente no que vamos falar hoje, na sua vida financeira, para que você seja próspero, para que a bênção do Senhor completa te alcance. Eu nunca esqueço de dizer que João fala assim: eu desejo que você vá bem nos seus negócios, na sua família, na sua vida. Tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A alma vai bem, vida espiritual vai bem, mas existe um desejo de que em todas as áreas da vida nós também estejamos bem. E aproveitando falar em bem, quero mandar um abraço para os nossos queridos do Evolver Instituto de Educação, apoiador aqui do nosso podcast, e lembrando a você que está precisando melhorar a sua formação, tanto profissionalizante como fazer com que haja crescimento em graduação. No Envolver você tem supletivo, que pode ser feito em até 45 dias, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, graduação 100% online e pós-graduação. Telefone 999-446200, endereço Rua Barão de Miracema, 461, no centro de Campos. Também falar para você da Electricar, autoelétrica e ar-condicionado, sempre cuidando bem do seu carro, motores de partida ou arranques, alternadores, vidro elétrico, rastreadores, ar-condicionado, instalações em geral. Telefone 999-86-8486, Rua Cora de Alvarenga, 445, Parque Corrientes, Campos dos Goitacazes. E também dos nossos queridos irmãos lá do Batata Show, onde você tem cardápio completo, pizza, burger, artesanal, batatas recheadas, espaço kids, área para festas privativas. Agendas estão abertas, você pode entrar em contato pelo 992096920 e reservar o seu espaço privativo para sua festa de aniversário ou outras comemorações. Vamos então para mais um episódio do nosso Falando de Vida e muito mais. Bom, meu amigo Pastor Paulo, como você mesmo disse, nós temos alguns episódios falando sobre vida financeira e tem à disposição aí no nosso canal do YouTube, que você com certeza já está inscrito, já ativou as notificações, já está até compartilhando com as pessoas para que sejam abençoadas também. Você pode assistir a todos esses episódios. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso, falando sobre práticas essenciais para uma vida financeira próspera. Partindo desse princípio que Deus deseja, e a Bíblia nos mostra isso, que nós sejamos prósperos na nossa vida financeira, que tenhamos o melhor desta terra, que possamos viver isso. Dinheiro não é um problema, como você bem disse na sua saudação inicial, dinheiro não é um problema, já definimos isso, e existe um desejo de Deus de que tenhamos o melhor, mas pode até ser que Deus não dê a todos nós essa grandeza financeira que outros têm, mas prosperidade é para todo servo de Deus. Davi disse: fui novo, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso fala de prosperidade plena, da capacidade de ter tudo, de não faltar nada para aquele que é servo do Senhor. Mas Paulo, esse é um princípio que, para ser aplicado, depende da nossa vida justa diante de Deus, porque é um justo que não é desamparado, então é a aplicação dos princípios da palavra, como você bem disse, mas também tem a necessidade de administrar bem, de saber o que fazer com o dinheiro, de saber como ganhar esse dinheiro. Então já vai uma primeira pergunta para você. Diga para mim, se a gente tem que praticar alguma coisa para ter uma vida financeira próspera, qual a primeira prática saudável para que possamos adquirir o dinheiro? Queria começar com esse ponto para que você possa discorrer sobre ele. Isso. Nós já sabemos que Deus quer que nós sejamos prósperos, mas nós também em outros episódios falamos que o que mais importa, ou o que deveria importar para o cristão, é alcançar o céu. Perfeito. Então ele pode usufruir de tudo que essa terra tem, Deus já disse que sim, mas ele não pode perder a visão dos céus. Essa tem que ser a visão. O objetivo principal dele é lá. Ele vai viver essa vida aqui, vai
tentar conquistar o que tiver ao alcance dele de conquistar. Uma das primeiras práticas que a gente não pode deixar de falar é que todo cristão, ele, para alcançar a prosperidade, ele precisa trabalhar e ganhar de forma honesta. Ok. Provérbio 16:3 faz assim, consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, para que você tenha os seus planos bem-sucedidos, para que você consiga ter o seu emprego, você está na sua atribuição profissional, desempenhando a sua atribuição, para que ela seja bem desempenhada, você precisa ter sempre esse princípio na sua cabeça. Você não está trabalhando para o homem ali, apesar de você estar fisicamente trabalhando para o ser humano, para o homem, para uma pessoa que muitas das vezes nem cristão é, nem servo de Deus é, às vezes pode ser que seja até o contrário, mas você não está ali... Da concorrência. Pode ser que seja da concorrência. Você tem que ter o entendimento de que você ali está representando os céus. Sim. O que você está fazendo para Deus. Então, toda a sua vida, toda a sua forma de trabalhar, a sua forma de ganhar a sua vida, de ganhar, de acumular a sua riqueza aqui, ela tem que ser de forma honesta e tem que ser como se estivesse consagrando aquilo ao Senhor. Perfeito. Nós consagramos a nossa vida, nós consagramos nossa família, nós também consagramos as nossas atividades seculares e também consagramos os nossos recursos financeiros. Sim. Esse tem que ser um dos primeiros princípios que as pessoas precisam entender. Mas o que você não consegue fugir é que você precisa fazer isso tudo como se fosse para o Senhor. A sua vida, a nossa vida, depois que nós servimos ao Senhor, precisa ter esse entendimento de que o que eu faço para Deus. Certo. O que eu faço de forma a consagrar para Ele. Então eu não posso levar para Deus algo que foi me conquistado de forma desonesta, por exemplo. Eu não levo para Deus um contrato na minha empresa que ela dentro das cláusulas ou dentro das cláusulas possivelmente não vai estar, mas dentro da forma esteja algo oculto que vai ser desonesto aquilo que seja feito. Então não devo, porque mesmo que aquele recurso financeiro venha e mesmo que ele me leve aparentemente para um nível de prosperidade, na verdade ele está me conduzindo aqui a uma prosperidade terrena, mas está me afastando do céu. E não é isso que nós queremos. Exatamente. Nós queremos alcançar uma boa vida aqui, alcançar aquilo que Deus quer reservar para nós, mas de forma que a gente continue indo em direção ao céu. Perfeito, amigo. Eu acredito que um dos grandes princípios que a gente pode aplicar a isso é quando Jesus falou que se a gente vier ao altar trazer uma oferta e lembrar que temos alguém que pode nos acusar de alguma coisa, ou seja, esta pessoa tem algo contra nós, a gente tem que deixar a oferta e resolver o problema primeiro. Isso com certeza resume aquilo que você falou sobre não podermos apresentar a Deus um projeto que esteja desprovido de caráter, que de alguma forma possa ferir os princípios da palavra do Senhor. Perfeito isso. Imagina o seguinte, me é colocada à mesa uma discussão de um contrato, a possibilidade de um contrato que vai me trazer uma abastança financeira. Na hora que eu estou conversando aquele contrato, e olha que a gente está falando de coisa aqui que acontece, tá? Na hora que você está conversando as cláusulas contratuais, alguém vira e diz assim, tá tudo aqui, você assinando esse contrato aqui com a gente, você só precisa desembolsar isso, fazer aquilo, que seu ganho vai ser maior, que você vai ser você vai receber uma quantia maior, trabalhando um pouco menos, ou recebendo uma quantia sem fazer nada, ou receber uma quantia que não deveria nem ser a sua, deveria estar indo para outro. Várias situações, mas se quando eu estou conversando sobre isso, mesmo que tudo começou numa forma de negociação correta, mas naquele momento quando aquilo conversou, se eu tenho na minha mente que a minha vida precisa agradar primeiro a Deus, sim, que eu primeiro preciso ser aceito por Deus, na mesma hora eu vou falar, isso já não me interessa mais. Claro. Aquilo que estava com a aparência de ser muito bom está se tornando uma cilada. Se ela é uma cilada, eu fujo dela. Por quê? Porque primeiro me interessa agradar ao meu Senhor, de não me desviar daquele caminho que eu quero de alcançar ao céu, e se aquilo vai me tirar de agradar ao Senhor, eu já abro mão daquilo e deixo aquilo passar para outro. Isso não é perder a prosperidade. Não, Paulo. Isso é colocar Deus em primeira instância. De entender realmente o sentido de prosperidade. Porque esse dinheiro que vem através de um comportamento errado, equivocado, ele não vai nos prosperar. Na verdade, ele vai ser uma porta aberta para o inimigo entrar e nos destruir. Eu me lembrei, enquanto você falava disso, de um amigo, o pastor Henrique, lá de Piúma,
Uma vez paramos em um lugar para comprar caranguejos, e ele gosta muito de caranguejo, e ele falou assim para o rapaz que estava vendendo na beira da estrada, não sabia que já estava tendo caranguejo, já abriu a pesca, né, a caça do caranguejo, e o rapaz falou assim, não, ainda não abriu não, mas esse aí eu consegui trazer. Aí ele falou, então eu não quero. Aí o rapaz falou, não, mas por que tão bonito? Ele falou, rapaz, você acha que eu vou abrir uma brecha dessa para o inimigo destruir a minha vida financeira comprando algo que é roubado só porque está mais barato e porque eu estou com vontade de comer, sabendo que é errado? O rapaz ficou olhando para a gente assim, ligou o carro e fomos embora. Aquilo é uma grande lição, porque às vezes nós pensamos que os nossos benefícios estão acima dos princípios, e isso nunca acontece. Se eu perder os princípios, eu perco a bênção de Deus. Se eu perco a bênção de Deus, eu abro uma porta para o meu inimigo, e uma vez que isso aconteça, eu dou a ele um direito de destruir. Paulo, a Bíblia diz que Davi mandou matar Urias por causa de Batseba. Foi isso que ele mandou fazer, um assassinato premeditado. E a Bíblia diz que quando o menino nasceu, Deus falou, o menino vai morrer. Davi tentou orar, buscar, chorar, não teve jeito, porque não tem como você plantar mal e querer colher bem, não tem como você ofender a Deus e não querer colher os frutos dessa sementeira. Então, se o trabalho não é honesto, como você falou, se não há ética e honestidade para trabalhar e alcançar os recursos, nós nunca vamos poder desfrutar de uma prosperidade verdadeira que realmente venha do Senhor. Imagina que um dos nossos ouvintes ele seja um empresário ou alguém que esteja começando o seu negócio e ele tá ali com o seu negócio, já capengando um tempo, já tentando prosperar, mas tem sido difícil, aquela luta diária que todo empresário, principalmente no Brasil, passa. Sim. Mas tá ali lutando e ele tá orando, porque ele é um crente, então ele vai estar buscando o recurso de Deus, orando, e de repente Deus, ou melhor, de repente uma porta se abre. Aparentemente ela vem como parecendo ser uma oração respondida. Afinal de contas, eu estava orando, eu estou com a minha vida toda certinha diante de Deus, estou clamando ao Senhor e apareceu aquilo. É uma porta que Deus está abrindo, é uma situação que Deus está favorecendo ali para que seja resolvida aquela minha situação que está bem ruim. Correto. No momento que aquilo começa a desenrolar, e eu continuo vendo que aquilo está tudo bem, eu deixo avançar. Só que pode chegar em um determinado momento que as ofertas são feitas. Nesse momento que a oferta está sendo feita, no primeiro momento eu vou tentar rejeitar. Tá? Estou criando uma hipótese, uma hipotética aqui. Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo possam até começar a se encaixar nisso. Mas, hipoteticamente, a gente está falando. Então, a pessoa começa a se envolver naquilo ali, e a proposta está sendo muito bem legal, de repente alguém pega e oferece alguma coisa que não está legal e aquilo começa a ferir os conceitos que Deus estabelece para nós. Naquele primeiro momento, aquele cristão vai dizer assim, poxa, isso eu não quero. Em contrapartida, do outro lado, vai dizer assim, mas isso é uma coisa normal no mercado. Isso é uma coisa que todo mundo faz. Inclusive, é assim que funciona. O crente pode ser um pouco tentado a imaginar o seguinte, se é dessa forma, se só é feito assim, que de errado que eu estou fazendo? Porque se é feito dessa forma, se todo mundo faz dessa forma... Isso é uma prática natural do mercado. Eu que estou da mesa de cá, eu posso começar a ser tentado e falar assim, poxa, mas foi Deus que mandou, era uma oração respondida. E se todo mundo faz assim, isso é uma tentação que vem para começar a mudar a sua forma de pensar e você imaginar assim, eu não estou fazendo nada de errado, porque todo mundo já faz assim. Ao invés de você achar que aquilo foi uma porta, você tem o entendimento de que aquilo não é normal e que aquilo pode, de repente, ser um teste para a sua vida, e nós já falamos isso em outros podcasts também, que os desafios eles surgem também para testar você, então pode ser só um teste para saber onde que realmente está o seu coração, que nós já trabalhamos em outro podcast também, para ver como é que é rico os nossos podcasts lá. Então você deve manter a sua fidelidade e dizer assim, cara, todo mundo pode fazer, mas eu continuo querendo agradar ao meu Deus e a minha vida, como eu consagro o meu negócio, consagro a minha vida, isso aqui eu não consigo entregar ao Senhor. Se eu for entregar isso ao Senhor, o Senhor vai recusar, então eu abro mão. E você tem que exatamente fazer assim. Perfeito. Paulo, eu vou te fazer uma outra pergunta já. Vou fazer agora e
Vou comentar só um texto aqui que, enquanto você falava, eu me lembrei, mas é muito difícil que as pessoas trabalhem a questão do dinheiro sem permitir que o coração esteja completamente preso em algum momento às coisas materiais. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso depois, sobre aonde deve estar o nosso coração no meio de tudo isso daí. Mas enquanto você falava dessa questão, eu me lembrei de Salomão, quando diz em Provérbios 1:10, filho meu, ainda que os pecadores com palavras doces tentem te conduzir ao erro, não aceite, diga não. Então às vezes as pessoas vêm e dizem, todo mundo faz, é normal. É normal. Se a gente permitir que essas palavras doces nos conduzam ao erro, nós não temos o direito de reclamar, porque nós vamos errar. E errar não pode ter outro culpado, porque de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Exatamente, é isso aí. Então você não pode entender como normal uma coisa que está muito clara que não é para ser feito, né? A Bíblia ela não fantasia as coisas, ela é muito clara. Para começar, eu acho, Paulo, que uma grande pergunta é: se é normal, por que não se faz as claras? Se é normal, por que não se diz isso em... Por que não está escrito? Se é normal, por que não está escrito no contrato? Se é normal, por que tem que ser entre nós dois e em silêncio? São perguntas que, se a gente se fizer, vai ver que realmente não tem nada normal. Exatamente isso. A outra prática, né, que o senhor já fez a pergunta aí, que o crente precisa estar preocupado, é onde está o coração. Onde está o coração dele? Isso é muito importante. O coração dele está em Deus, o coração dele está nas riquezas, o coração dele está na prosperidade. Aonde está o coração dele? E a palavra, né, em Mateus 6,19 tem uma palavra muito interessante que diz assim, ó, e aí todos nós sabemos muito bem dela, já ouvimos diversas vezes, né, mas como é muito normal no ser humano de só ler as coisas e não praticar, mas fala assim, ó, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde ladrão rouba e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Sério isso? Para o mundo em que vivemos, né? Onde o dinheiro ele é que fala mais alto, onde o dinheiro é que praticamente detém o poder, ou seja, quem tem o dinheiro geralmente ele automaticamente tem o poder. É assim que funciona no mundo normal. Mas nós como cristãos, o dinheiro não pode ser um objetivo fim. Ele vai ser sempre uma consequência daquilo que a gente tem feito. Okay. É a consequência do seu trabalho honesto, mesmo que você demore muito mais tempo para alcançar a sua prosperidade, para conseguir conquistar os bens que você deseja conseguir, mesmo que existem atalhos a serem trilhados, que podem ser trilhados, você Sim. vai se afastar dele, porque você não tem como objetivo final a riqueza. Você não tem como objetivo final a acumulação de dinheiro, porque o próprio Jesus já vem com essa orientação. Não esquente a cabeça com isso, não vai te faltar nada. Né? O apóstolo Paulo diz aqui, ó, não se preocupe com nada aqui. Deus não vai deixar faltar nada para você. Sim. Mas a palavra diz assim, ó, todas as vossas necessidades serão supridas. Não é vontade. Sim, Paulo. O crente às vezes acha que todas as suas vontades serão supridas. Então choro para Deus que eu não tenho um carro, que eu não tenho uma casa, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que eu não tenho uma roupa de marca, que eu não tenho um perfume assim, que eu não viajo, que eu não conheço o mundo. Falta conhecimento e entendimento de que a palavra é um todo harmonioso e que a Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites. Quando o que eu peço tem a ver com deleite pessoal e foge da questão da necessidade, Deus não tem obrigação de dizer sim. Para que ele diga sim, isso tem que estar dentro de um propósito realmente edificador para mim e glorificador para ele. Quando eu peço mal só pelo simples desejo de ter, pelo simples prazer e deleite, pode ser que Deus diga não. Porque não há obrigação nele, o que você falou, a necessidade não é vontade. Vai suprir as necessidades, não a vontade. Então eu preciso praticar isso. Eu não posso deixar que o meu coração, enganoso que é,
Tá? Comece a deixar-me ludibriar com as coisas deste mundo e me aproximar das coisas erradas. Porque é isso que vai acontecer. Se você tentar, e aí a gente já viu isso com o crescimento das criptos, por exemplo, a gente viu isso muito acontecer. Pessoas que estavam querendo tanto se enriquecer que caíram nos golpes que estão aí. Tem muita gente que, alguns se suicidaram. De ter muito, acabaram perdendo tudo. O atalho não é feito para crente. Crente tem que estar no caminho. Atalho não é caminho. Sim, perfeito. Atalho é um desvio. Sim. Né? Então eu preciso permanecer no caminho. Então eu preciso agora entender que para eu alcançar essa prosperidade, além de trabalhar honestamente, fazer os meus negócios de forma honesta, como se fosse para o Senhor, eu preciso me desapegar do dinheiro. Ó que parece que é contraditório. Tem que abrir mão para poder receber. Jesus falou, né? Se a semente de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Tem hora que tem que realmente abrir mão para ter, porque enquanto a gente não abre mão, nunca teremos. Porque o que acontece, pastor? Se eu quero muito dinheiro, tá? Aí eu vou começar a me esquecer daquilo que eu realmente devo fazer. Se o meu coração está ligado muito ao dinheiro, eu vou começar a querer fazer tudo que aumente esse dinheiro na minha vida. Sim. Então, e tudo que aumenta de forma rápida esse dinheiro na minha vida, o que me faz alcançar a prosperidade de uma forma e querendo muito isso, quanto mais eu tiver focado nisso, mais propenso eu estou de aceitar as propostas que vão me tirar do céu. Quando você vê, você já está todo enlamaçado. Né? Sutilmente, né, amigo? Isso é perigoso demais. É igual aquela história do sapo, né? Se você colocar o sapo na água quente, ele pula. Mas se você e vai deixando esquentar, ele vai morrer cozido. Justamente porque outra coisa que a gente precisa aprender para poder ter essa liberalidade liberada para a nossa vida, como cristãos, ou como aquele que quer alcançar o céu e o melhor desta terra, nós precisamos entender que quando Deus nos acrescenta muito, não é só para nós. Né? Deus nos acrescenta, Ele tem os objetivos dele para nos acrescentar, para nos colocar mais. E tem uma palavra muito interessante, que ela está em Lucas 6,38, que diz assim, e eu gosto muito dessa palavra e tomo muito ela para mim, que é: dele será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, lhe será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, se eu quero, né, eu comecei a caminhar, quero alcançar a prosperidade, comecei a trabalhar essas práticas, faço meu trabalho honesto, conquisto meu dinheiro de forma honesta, agrado ao Senhor como se foi tudo para o Senhor, sou desapegado ao dinheiro, o dinheiro não é para mim um objetivo, ele é uma consequência, e com isso as coisas vão começar a acontecer, e quando vier, nós precisamos entender que Deus não quer dar só uma medida para a gente. Sim. Ele quer nos dar uma boa medida. Recalcada, sacudida e transbordante. E hoje em dia, a gente fala que hoje em dia é muito difícil da gente entender algumas passagens bíblicas, porque o jovem hoje não consegue entender muito bem isso, porque não lida com esse tipo de objeto na mão, né? Sim. A medida geralmente era assim, ó, você trabalhava muito com grãos, então você tinha uma saca, né? Nessa saca você enchia. Toda vez que você enche uma saca, e eu como já tive o prazer de trabalhar na roça com isso, toda vez que você enche uma saca, aí a gente enchia e às vezes a gente como criança queria fazer o trabalho rápido, enchia e colocava no canto, né? Aí vinha o meu tio e falava assim, não, isso tá vazio ainda. Eu falei, como tá vazio? Aí ele vinha e sacudia aquilo, as coisas se encaixavam um pouquinho, né? Mas mesmo ali ainda estava vazia, porque ele vinha, batia, né? Ele sacudia, já tinha mais espaço, e quando ele batia, os grãos vão se encaixando melhor e tinha mais espaço ainda, né? Então isso é uma medida, calcada e sacudida, ou seja, quando você pensa que está cheio, ainda cabe muito mais. Tinha um pastor bem experiente, muito tempo, que ele usava a seguinte expressão: se você nunca teve a experiência, então você precisa se lembrar de comprar pipoca. Quando a gente vai no pipoqueiro, o cara bate e ele sacode, depois ele bate em cima e ainda bota um pouco que você tem que segurar com a mão assim, porque sai transbordando. É muito interessante aí, agora o senhor falou. Ele quer nos dar essa medida, não só cheia. Ele quer nos dar uma medida realmente calcada e sacudida. Sim. E depois o principal dele, ele quer nos dar uma medida transbordante. Sim.
Aí, quando fala do transbordante, a gente precisa tomar cuidado, porque se eu tenho um Deus que consegue reger todo esse universo, que a Lua está na sua distância correta, o Sol está na sua distância correta, que ele controla todos os astros, de forma que nenhum se perca, que todos eles têm sentido ao ponto que você tirar um, o universo começa a entrar em desequilíbrio. Se você tem um Deus que tem todo esse cuidado, eu não posso entender jamais que essa medida transbordante ela é para me usar de forma desleixada. Para mim alcançar a medida calcada, sacudida e transbordante de Deus, eu preciso entender que esse transbordar, ela é para agir na vida de outras pessoas. Precisa, com certeza. O crente, ele para alcançar a prosperidade, ele tem que ser desprendido, pastor. É o cara que usou os talentos e frutificou com eles, então recebe mais 5, mas o que enterra e não usa, acaba perdendo até aquilo que pensou que tinha. Então, a Bíblia diz, né? Dai e ser-vos a dado, como você disse. Olha só o que a Bíblia fala. Existem aqueles que retêm o que mais do que é justo. Retém aquilo que ele deveria dar. Ou seja, Deus ele te entregou algo que não é para você ficar com você. Sim. Ele te entregou algo que você precisa transbordar para alguém. Quando eu começo a reter isso, na verdade eu começo a mostrar que eu estou no item anterior ainda. Eu estou apegado ao dinheiro. E o crente ele não pode ter apego a dinheiro. Ele não pode ter apego financeiro algum. Ele tem que ser alguém com os ouvidos abertos para o clamor do necessitado e o clamor da igreja. Ele não pode ter uma vida financeira e conseguir enxergar as necessidades da sua comunidade, da sua igreja e achar que aquilo tudo é normal e deixar aquilo ir acontecendo ao seu bel prazer. Ele precisa estar à disposição com seus recursos materiais, físicos e financeiros. E se ele não conseguir alcançar isso, ele na verdade está mostrando a Deus aquilo que na parábola de talento. Ele não consegue administrar aquele talento que ele recebeu. Então aquilo lhe será dado, lhe será tirado. Muitos ainda não foram tirados o que ainda tem, porque ainda está sob a misericórdia de Deus. Ou já estão até perdidos e Deus não está nem mais se importando com o caminho que ele está trilhando. E nunca vão conseguir realmente alcançar, né, amigo? Porque se você não consegue entender isso, a gente acaba perdendo, Paulo, toda a possibilidade de ver a bênção de Deus. Eu uma vez estive na casa de um pastor, lá no Rio de Janeiro, e dormi na casa dele. Quando acordamos pela manhã, tinha um café à mesa, e eu sempre aprendi que a gente precisa ser muito educado na casa das pessoas, principalmente aqueles que a gente não conhece tanto, né? E eu falei, bom, comi pouco. A Bíblia diz, põe uma faca à tua garganta se você é um homem glutão. Por mais que quisesse comer mais, né? Não, sim. Aí ele chegou, me abraçou assim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, come mais, meu filho. Aí eu falei, não, pastor, estou satisfeito, muito obrigado. Aí ele, meu filho, come mais. Eu falei, pastor, estou satisfeito, muito obrigado. Aí, não é porque eu sou bonzinho, não, filho. É porque quanto mais eu te der, mais Deus vai me dar. Então, se eu estou recebendo um servo de Deus na minha casa e ele come tão pouco, como que Deus vai me dar mais? Come mais para Deus me abençoar mais. Então, esse pensamento e esse entendimento de que quanto mais eu consigo ser generoso, mais eu posso receber, então isso muda completamente o meu pensamento e o meu entendimento. Salomão fala justamente disso, que há alguns que retêm mais do que é justo e acaba sendo para a própria perda, mas há outros que espalham, e quando espalham, a sua riqueza se aumenta. Quando a gente aprende que generosidade faz parte de um processo de quem é abençoado, o coração abençoado também é um coração generoso, então eu não consigo ver como perda aquilo que eu faço. Eu entendo que ao fazer,
eu estou recebendo de Deus, mais ainda porque estou cumprindo um dos propósitos da minha prosperidade. Isso que você falou mexeu bastante comigo, porque é justamente isso. Eu consigo cumprir um dos propósitos da prosperidade sendo generoso. Porque eu não posso... Biscoitinho, Paulo? Biscoitinho? Torradinha? Essa torradinha é boa, eu comi uma agora. Torradinha de arroz, né? Bom demais. É integral, isso é para... É para quem tá emagrecendo, como eu, assim. É leve. Entendeu? E para quem não quer engordar. Muito saudável, muito importante. Mas então, enquanto você fala do dinheiro... Vai beliscando um negocinho aí. Então, as pessoas precisam entender justamente isso, porque quando Deus está disposto a acrescentar na nossa vida uma abastança financeira, ela não é só para atingir a nossa vida. Isso seria egoísmo da nossa parte entender que Deus ele só quer isso para nós. O que Deus está querendo dizer para a gente é o seguinte: eu encontrei em você um bom administrador, um bom mordomo. Então, como um bom mordomo, aí Deus faz cumprir aquilo que ele fala na palavra do mordomo, na parábola do mordomo. Ele fala assim: como você for um bom mordomo, eu vou acrescentar mais a você. Porque você está conseguindo fazer com que aquele recurso que Deus dê se multiplique. Agora, ele não é só para você. Ele precisa ser abençoador. Porque quando eu começo a reter aquilo que Deus está, porque não é meu, aí a gente já falou também em outro podcast, não é meu, vem de Deus, não é por meu merecimento, é porque Deus desejou que fosse assim e me viu capaz de receber isso. Aí eu começo a ficar preocupado. Se eu começar a dar, se eu começar a abrir a minha mão, eu corro risco de diminuir o que eu conquistei, o que eu tenho. Aí eu começo a ficar o quê? Eu começo a querer reter. E aí cai nessa palavra que Salomão diz assim: não retém não, cara. E é bom, Paulo, a gente também fazer uma aberturazinha de parênteses aqui, que nós não estamos falando que as pessoas vão ter o direito de usar esse princípio para tirar aquilo que você tem. Porque quando Deus te dá, Deus também te direciona sobre o que você vai fazer. Aquilo que já é direcionado pela palavra, amém, você já sabe o que fazer. Aquilo que é generosidade, e aí é o que você faz, além, vamos chamar de obrigação, ok? E aí você direciona para quem e onde você entender que há uma necessidade. E esse Deus que prospera é o Deus que direciona. Então, as pessoas não podem cair nesse conto fantasioso de que Deus falou comigo que você tem que pegar o que você tem e dar. Deus falou comigo que você tem que dar esse carro novo seu para cá. Vamos, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas se aproveitam justamente desse sentimento ganancioso das pessoas. Se as pessoas falarem assim: olha, fica dentro do plano de Deus, como que elas vão fazer os outros darem mais do que deveriam? Então, a forma de fazer isso é incentivando essa ganância. Então, olha, se você der tudo, Deus vai te dar em dobro. E isso não é bíblico. A gente está falando aqui, gente, o nosso compromisso é com a palavra de Deus, Paulo. Então, não é para tirar das pessoas e nem para dizer às pessoas que elas devem fazer por A, por B ou por C. Aquilo que Deus manda fazer por ele, cada um sabe o seu compromisso e fidelidade para com Deus e deve fazê-lo. Agora, aquilo que nós estamos falando é de uma generosidade que ninguém tem o direito de te dizer o que fazer. Por exemplo, tem uma história incrível do George Miller, que ele tomava conta de um orfanato, muitas crianças. E uma vez uma senhora chegou para ele e falou assim: Miller, está precisando de alguma coisa? Ele tinha acabado de descer do quarto, estava orando e falando para Deus o que ele estava precisando para o orfanato. E ele falou assim: eu assumi com Deus o compromisso de só falar com Ele o que eu estiver precisando. Porque Ele sabe quem mandar, quem fazer. Então eu vou dizer para a senhora que o que eu preciso, Deus sabe. Aí ela falou: é porque Deus me mandou vir aqui trazer um valor. Ele falou: bom, se Deus te mandou trazer o valor, você não tem nem que perguntar para mim se eu estou precisando de alguma coisa. Eu faço o que Deus mandou, porque Ele sabe por quê. Então, esse é um princípio que a gente tem que entender. Quando eu entendo que o Deus que tem é o Deus que direciona, porque Ele sabe a quem Ele deu. Às vezes eu falo isso com Deus, Paulo. Eu falo: Senhor, o Senhor tem agora alguém nesse mundo todo que o Senhor abençoou muito? E se o Senhor quiser, o Senhor pode dar a ele meu nome, endereço, telefone, número da conta da igreja e fazer tudo o que a gente precisa. E se o Senhor não fez ou ainda não vai fazer, é porque o Senhor tem outros meios. E
O que eu falo com Deus? Por que eu falo isso com Deus? Porque eu digo, eu não vou me permitir ter o meu coração angustiado por isso, porque sirvo a um Deus que é dono de tudo, e se Ele quiser, Ele toca em quem quiser, aonde estiver, para fazer o que Ele quiser. Então, quando a gente entende esse princípio, a gente entende a generosidade, trabalha com ela da maneira que Deus quer, da maneira que o Senhor tem o plano dele quando ele te abençoa. Já vi Deus fazer isso tantas vezes, já vi Deus falar com pessoas de forma grandiosa. Tem um amigo pastor que Deus prosperou a vida dele, e um dia ele foi saindo do banco com um dinheiro para investir na obra de Deus, para assalariar obreiros que viviam da obra, e ele foi roubado. E ele voltou dentro do banco amedrontado, falou, fui roubado, e agora, Senhor? Estou vindo aqui sacar um dinheiro para abençoar a tua obra, e fui roubado. E ele sacou mais dinheiro, colocou na meia, pediu segurança para ir com ele até o carro, explicou, foi para casa. Quando ele chegou em casa, tinha uma serva de Deus esperando ele no portão. Quando ele chegou, falou assim, ô servo do Senhor, estava aqui só te esperando, que Deus mandou eu vir aqui te esperar para te dizer que aquilo que aconteceu com você lá na saída do banco, eu permiti acontecer, diz o Senhor, só para que você saiba que se não investir o que eu te dei da maneira que eu te mandei fazer na minha obra, os homens vão roubar o que você tem. Mas enquanto você for fiel, nunca mais ninguém toque nada do que você tem. Ele falou, a mulher não me conhecia, não sabia aonde eu estava, não sabia o que tinha acontecido, não tinha falado com ninguém, não tinha celular, não tinha como me comunicar. Fui correndo para casa e a irmã estava no portão me esperando, porque Deus sabia o que tinha acontecido e Deus quis me ensinar que se eu investir na obra dele do jeito que ele pediu, quando ele me deu o que deu, e é isso que as pessoas têm que entender, não é, amigo? Acho que é isso que você está falando aí, porque quando as pessoas entendem que o que tem foi porque Deus deu, elas dão a Deus o direito de dizer o que fazer com aquilo que sobra. Porque Deus, quando dá, Paulo, ele dá tanto que a gente tem muito bem a nossa vida resolvida por aquilo que Deus deu, não nos falta nada, somos abençoados em tudo e ainda sobra. E aí Deus fala, ó, dessa sobra aí, eu tenho algo especial para você fazer, e pode ficar tranquilo, porque quanto mais você fizer, mais eu te darei de novo. E isso é incrível quando a gente entende, compreende, e eu espero em Deus que essa palavra que você falou aí, esse ensinamento sobre a importância da generosidade com o dinheiro, ele atinja o coração das pessoas e elas não sejam gananciosas, elas não amem o dinheiro, não sirvam ao dinheiro. Entenda esse princípio. Entenda esse princípio. Porque Deus quer que seja desse jeito. E vão ser mais abençoadas, não é, amigo? É uma fonte inesgotável. Quanto mais você tira para a generosidade proposta por Deus, mais vai frutificar ali. São 5 pães e 2 peixinhos que terminam com 12 cestos cheios. É uma botija de azeite que você derrama em outras botijas e o azeite nunca acaba. É uma farinha que não se acaba da panela, nem o azeite da botija, enquanto não vier a chuva sobre a terra, porque você resolveu ser generoso com aquilo que você tem. É o transbordar, né? É o transbordar de Deus. Agora o senhor falou uma coisa aí muito interessante. O senhor falou sobre a questão, e hoje muito as pessoas aprenderam a fazer isso, usar a sua linguística, a sua forma de falar para convencer as pessoas, né? E a gente tem visto isso muito, e tem pessoas que, não sei se é um dom e se usa esse dom da forma errada, mas eles conseguem, com poucas palavras, realmente muito bem eloquentes, eles conseguem ludibriar as pessoas. Como existem essas pessoas, a gente precisa ser mais racionais. Eu não posso ser movido, a minha generosidade não pode ser movida pela emoção. Porque a emoção também eu posso me arrepender dela. Então eu preciso ser racional. Se aquilo está mexendo com o meu emocional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, sentar e vou conversar com Deus. Porque pode ser que aquela emoção não seja de Deus, seja algo que está vindo do meu coração, da forma como a outra pessoa está falando, e pode ser que Deus quer direcionar de outra forma. Eu preciso entender que a generosidade, como o senhor falou aí, a generosidade precisa ser direcionada por Deus, que Ele que é o dono de tudo. Porque senão tem gente que se aproveita disso, né, amigo? Tem gente que vai se aproveitar da simplicidade, do bom coração das pessoas,
vai se aproveitar disso e infelizmente acaba até envergonhando a igreja, o nome de Cristo, porque as pessoas, quando têm um princípio, como você bem citou, o coração delas está no dinheiro, então elas vivem para buscar isso. E aí elas não têm nenhum limite, elas usam até a própria palavra de Deus, interpretando textos de forma equivocada. Às vezes eu brinco com isso, né? As pessoas dizem assim, Deus quer o seu tudo, Deus quer que você sacrifique o seu Isaac, mas ninguém termina de contar a história de que Deus devolveu o Isaac. Devolveu o Isaac. Então, E nem pediu Isaac para todo mundo. Exatamente. A começar por esse ponto crítico. Não pediu para todo mundo. E quando pediu para Abraão, devolveu. Ninguém faz isso. Ninguém está querendo só pedir o único filho que para você te provar tem, e depois... para te provar, não. Então as pessoas não contam a história toda. Se elas ensinassem biblicamente, elas prosperariam biblicamente e teriam Deus a seu favor. Como elas não fazem isso, então elas não têm esse benefício de ver as sandálias não se acabarem por 40 anos, a roupa não apodrecer, o sol não queimar e a noite fria não matar. Eles não conseguem viver o milagre associado à prosperidade de ser fiel. Então eles precisam tirar mais das pessoas para sustentar esse meio de vida completamente fora da realidade bíblica. Paulo, a Bíblia diz, ainda usa a palavra para... porque digno é o trabalhador do seu salário. Agora, o que é um salário digno? Salário digno não é viver usurpar as pessoas, usurpando das pessoas. Salário digno não é viver numa riqueza descabida, enquanto tem outros tanto sofrendo, usufruindo de recursos que as pessoas às vezes sofrem para poder ajudar a obra de Deus. Isso está errado, isso está equivocado, não pode ser assim. Pastor ter salário para que ele invista o tempo dele na obra de Deus, se a igreja tem condição e entende isso, ok, mas é ter salário, não é ter tudo, não é tirar tudo, não é não ter limites, entende? Porque não pode ser que, qual é o seu salário, pastor? O que entrar na igreja? Não. O pastor tem que ter um salário pré-determinado. Ok, não tem problema nisso. Qualquer pessoa que exerce a sua profissão, o seu trabalho e até mesmo a sua chamada, como é no caso pastoral, ele para se dedicar 100% do tempo, ele precisa realmente ter condição de fazer isso. Então a igreja entende a salaria. A Bíblia diz que isso é digno, completamente digno, e que ótimo isso. Mas por que isso entra na pauta dos questionamentos? Porque as pessoas abusam disso. Então é muito importante falar disso, e a gente está falando de um ponto bíblico, e eu até prometi que ia falar pouco, e você falou que duvidava, e realmente você está certo mais uma vez, não é? Mas isso é bom, isso é que torna realmente o podcast inédito. Mas é porque não dá pra gente ver se não ficar raso para as pessoas. Né? Não dá pra gente perceber uma situação que a gente... E deixar passar, porque senão alguém pode ter visto a mesma coisa e pensado... a gente vê a possibilidade de tirar uma pessoa do lodo, amigo. A gente vê alguém, de repente, acorrentado que está nos ouvindo agora, e a gente está com um alicate pronto para arrebentar a corrente, e a gente fala assim, não vou arrebentar aqui agora não. Porque a gente tem um planejamento, e daqui a pouco essa pessoa continua acorrentada, perde tudo que tem, a família desestabiliza, o escândalo aumenta e a pessoa se perde, e a gente faz igual o Moody fez, né? Moody, uma vez em Chicago pregando, ele disse, vocês querem Cristo ou Barrabás? E quando as pessoas iam se levantar, ele falou, não me diga agora. Eu quero que vocês passem essa semana em casa refletindo sobre o que ouviram, e domingo que vem vocês voltem para dizer se querem Cristo ou Barrabás. Naquela semana teve o grande incêndio da cidade de Chicago, e muitos dos que estavam no culto morreram, e ele não teve como saber se eles escolheram Cristo ou Barrabás. E ele falou, nunca mais eu dou uma plateia uma semana para decidir por Cristo. Então é mais ou menos isso. Às vezes a gente pensa que tem 1 ano, 2 anos, 2 semanas para ensinar, e às vezes existe alguém que está no último momento para poder ser liberto. Então não dá para ficar tão engessado. A gente aqui não segue roteiro, né? Tem um roteiro para direcionar, mas a gente segue o que Deus nos quiser fazer. Nós temos essa liberdade. Então por isso que eu achei muito importante falar isso, porque tem gente que infelizmente é permissivo com a proposta do inimigo, porque não é nem o caso de ser endemoniado, tá? Pedro um dia falou assim, tem misericórdia de ti, Senhor, e Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Ou seja, essa proposta, esse pensamento e isso que saiu dos seus lábios foi algo que o inimigo
te proporcionou e você permitiu que ele te usasse, as suas emoções foram tomadas. Então, existem pessoas que são muito permissivas às propostas do inimigo e conseguem enxergar em tudo que elas vão fazer uma possibilidade de ganhar alguma coisa. Então, elas usam até mesmo o incentivo bíblico, a generosidade, para tirar das pessoas aquilo que não deveriam tirar. Entendeu, Paulo? Para chorar, para falar... São manipuladoras. São. Eu já vi muita coisa e não quero dar testemunhos ruins, porque eu acho que falar mal daquilo que a gente vê acontecer, às vezes é uma forma de desacreditar o evangelho, mas eu sei que essa é uma realidade de pessoas que passam por isso. Mas da mesma forma que elas vivem isso, é importante dizer que tem gente muito séria por aí. Tem muitas igrejas sérias por aí. É por isso que a gente sempre diz, né? Vai para uma igreja, procure saber origem, história, quem é o pastor, de onde veio, como chegou ali, como a igreja se formou, como as coisas acontecem, como aconteceram, quais são os princípios, se a Bíblia é pregada. Isso determina se você vai estar em um lugar para ser biblicamente instruído ou humanamente enganado. Entendeu? E se você fizer isso, você certamente estará em um lugar onde a Bíblia será a fonte única de regra de prática e de conduta, e você vai entender que pode não só prosperar, mas também abençoar pessoas dentro de um plano de Deus, sem permitir que isso te destrua. Porque, Paulo, tem muita gente que, infelizmente, não entende isso e acaba caindo nas garras de pessoas assim. Porque, geralmente, quem faz muito isso, eu falo geralmente porque tem gente muito próspera e abençoada, igrejas lindas e maravilhosas dentro do plano de Deus. Ok? Mas tem as exceções e as regras, né? E tem aqueles que conseguem tudo isso por meios questionáveis e ilícitos, infelizmente. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que acabam acreditando que porque tem muito, ao estarem em um lugar onde aparentemente existe muito, elas correm menos risco de ser tirado delas o muito que elas têm. Costuma ser ali que se tira mais ainda. Entende, amigo, o que a gente quis dizer? É porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou estar naquela igreja incrível ali, porque ela já é uma igreja rica, e lá ninguém vai querer tirar nada de mim, porque eu só estou no meio de pessoas ricas. Mas é nessa igreja que te cobram para batizar, é nessa igreja que te cobram para sentar à mesa, é nessa igreja que te cobram para respirar, é nessa igreja que para você participar de tudo te cobram. Aí vem para uma igreja que não tem esse princípio, aí você batiza de graça. O que você faz? De graça. Você faz trabalho e você pensa, bom, se não der para todo mundo participar, não vamos fazer, porque não vamos selecionar as pessoas por causa de dinheiro. Às vezes eu falo isso com a pastora, ela fala assim, meu filho, a gente queria fazer isso, tal, mas as pessoas têm que, vai ficar tanto para cada um. Eu falei, opa, parei. Que aí já vai ser excludente, né? Você vai selecionar pessoas pela capacidade. Para que você faça isso, crie um plano para que aqueles que não têm condição possam encontrar uma solução para fazer. Então já apresente o plano, vai ficar R$50 por pessoa, mas se você não tem condição, nós vamos ter aqui esse plano aqui, ó. Vamos fazer uma cantina, vamos vender isso daqui, vamos fazer uma rifa e você vai poder vender para você conseguir o recurso. Apresente o plano, porque a gente não pode segregar as pessoas por causa da capacidade financeira, senão isso não é ser igreja, isso está errado. Então as pessoas se iludem com isso, né? Concorda comigo? Que elas pensam que onde tem muito, elas não vão correr esse risco, e é justamente ali que elas são mais garfadas. Concordo muito com isso. A gente não pode esquecer que a igreja vem da sociedade. Sim. E as pessoas que estão na sociedade são aquelas que vão compor as igrejas. E é tendencioso um grupo se acumular de pessoas semelhantes e que pensam de forma semelhante. Então, se uma liderança, se uma igreja ou se uma organização, não vamos ficar presos na igreja, se uma organização está sendo formada com um pensamento assim, a tendência é que aquele número só se crescer de pessoas que pensam da mesma forma e acabam muitas ludibriando vezes as outras pessoas acreditando de menor que pensamento. Estão fazendo para Deus, e a resposta de Deus nunca vem, porque na verdade às vezes não estão fazendo para isso. Não vai vir. Não vai vir. É difícil, né? Mas, amigo, é isso aí. Fechando esse meu parênteses aqui, né? Mas a gente está falando sobre quem chegou aí agora, depois pode voltar. A gente está falando sobre práticas essenciais para uma vida financeira próspera. Paulo já respondeu aqui sobre
forma de conquistar esse dinheiro na prática, né? Sobre trabalhar honestamente, sobre uma vida ética. Já falou conosco sobre a preocupação de não colocar o coração no dinheiro e nas coisas materiais, mas ter esse grande equilíbrio. Estamos falando aqui sobre a generosidade. Outro ponto muito importante, e aí a gente começa até, vai abordar um pouco até, vai entrar um pouco na prática, vamos dizer assim, ou vamos mexer no calcanhar de Aquiles, se a gente for falar, as pessoas precisam planejar os seus gastos. Eu preciso entender que planejar vem antes de gastar. Sim. Aí tem uma passagem na Bíblia que está em Lucas 14, 28, que diz assim, ó: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Eu costumo dizer que finanças é uma coisa muito simples, é conta de somar e subtrair, é desse jeito. Então, se o meu negativo está dando mais do que o meu positivo, tem alguma coisa errada? Estou errado. E as pessoas hoje mais do que nunca, porque com o advento da internet e com as pessoas de boa fala e com o marketing e todo o desdobramento que o marketing evoluiu, o marketing está conseguindo me convencer de comprar o que eu não quero e nem o que eu preciso. O vídeo já começa assim: você não sabia que precisava disso até ver aqui agora. Exatamente. Ô, Paulo, sugestivo, hein, criança? Exatamente. Você vai abrir mão de ter isso? Você vai ser a única pessoa que não vai ter? Então, quer dizer, o marketing hoje, né? Isso na verdade já vem de muito tempo, mas hoje, com o advento da forma como se chega, né? Hoje todo mundo tem acesso muito fácil a tudo isso. Os vendedores, quem quer vender, tem acesso à minha atenção muito fácil. Muito fácil. Tá? Inclusive, a gente sabe aí que as mídias sociais, ela consegue entender o que eu quero. Às vezes, aí a gente, às vezes, né, tá passando em determinado lugar, parou em um determinado lugar por um tempo um pouco superior. Vou imaginar que o que tinha ali era uma roupa de grife, de uma marca Y. E eu estava com meu telefone habilitado para localização. O sistema identificou que eu fiquei parado e lá naquele lugar tinha uma loja de uma determinada marca. Vai ser muito normal começar a aparecer venda daquela marca. Se você não estava lá, ele vai falar: já que você ficou um tempo aqui, da próxima vez entenda que tem essa loja aqui. E ele começa, pastor, a mostrar para você. Aí você não entende. Olha, isso aqui... Ué, eu tava em frente à loja vendo isso aqui e agora tá vendo só isso aqui no meu Instagram, no meu Facebook. Emocionados que ainda vão falar assim: olha... É de Deus, hein? É de Deus, hein? Chuta aquela... E Deus vai falar assim pro esposo: meu amor, você não sabe. Você não sabe como Deus falou comigo hoje. Tá, olha como é que Deus falou, tá aqui, ó. Eu acho que Deus quer que você me dê o cartão para eu comprar alguma coisa dele. Mas então, a gente não sabe disso. Isso é utilizado, né? É a mesma coisa quando você tá passando ali o dedinho para cima no seu Instagram, ou seja, lá na sua mídia, lá no TikTok, seja o que for. Aí você, quando passou o dedinho, você viu um negocinho, aí você parou um tempinho. Já sabe que você está interessado. Eu preciso, antes de pensar em gastar algo, planejar. Eu não posso nunca ir por impulso. Esse é um ponto sério, Paulo, porque às vezes as pessoas colocam na culpa de Deus a sua falta de planejamento. Tem gente que fala: eu sou fiel, eu sou fiel na parte que pertence ao Senhor, eu até sou generoso, né? Quando sempre posso ajudar alguém, eu ajudo, mas... por que eu não consigo prosperar? Estou desapegado, meu coração... O cara vai seguir assim, pastor, olha só. Peraí, vocês estão falando que eu tenho que ganhar meu dinheiro honestamente e tal, isso eu faço. Aí o cara fala assim, que eu não posso ser apegado ao dinheiro, meu coração não pode estar ligado ao dinheiro, isso também eu faço. Eu também sou mão aberta, eu sou generoso, também eu faço. Mas por que eu não estou conseguindo alcançar a prosperidade? É isso aí que você falou. Talvez esteja agarrado aqui. Talvez você seja uma pessoa tão impulsiva, né, que você não para pensar antes se você realmente vai ter condição de arcar com aquilo ou não. E tem uma penca de gente nisso. Então, como que eu nunca tive esse trem aqui? Eu quero esse negócio aqui pra mim. Aí você fala assim, mas eu não tô com dinheiro. Aí vem a síndrome da criancinha, né? Você não precisa de dinheiro, você tem cartão. Né? Porque as criancinhas são assim, né? Já são. Você fala assim, poxa, eu não tenho condição de comprar isso pra você, filho, agora, mas o senhor não tem cartão? Só passar o cartão. E tem muito adulto
que tem uma vida de criancinha assim. Acha que é só passar o cartão, cara. Pô, esquece que a fatura vai vir depois. Não é só passar o cartão. Eu não tava precisando disso aqui, não. Mas, pô, 10 vezes sem juro, vai ficar 10 prestações de R$200. Pô, R$200 eu consigo pagar. Mas vou comprar. Aí compra. Aquilo que não precisava. Que não precisava. Mas que pode ter, porque é R$200 só por mês. O que é R$200? Aí agora ele vai ver outra coisa. E ele faz a mesma conta. Daqui a pouco ele vê que no final do mês vem a fatura, mais as despesas que ele tem, que ele não tem como fugir, que ele não tem como abrir mão, isso a gente deixa para falar depois. Ele vê que não tem condição de pagar aquela fatura. Aí o cartão ele é bonzinho com a gente. Porque ele fala assim, não se preocupa com isso não, meu camarada. Se você não tem como pagar isso aqui, você paga o mínimo, eu parcelo o resto para você. Sim. Então você tem um juro aí, se a Selic está 14, você tem um juro de 140. Mas é 140. É 14, 12 e pouco por mês. Sim. Né? Então a pessoa precisa entender isso. Ela precisa cair em si. Se eu quero alcançar de Deus essa prosperidade, essa prosperidade tem que fazer bem para mim, porque é isso que o crente precisa entender. A prosperidade que Deus quer não é para te machucar, não é para te arrebentar, não, cara. Então você precisa ser um mordomo consciente e entender que antes de qualquer impulso seu, você precisa parar e pensar. Olhou aquilo, gostou muito, quer muito aquilo, vai dormir. Vai tomar um banho frio. Entendeu? E amanhã você vê se realmente... Geralmente, se a pessoa fizer isso, ela vai descobrir que ela pode abrir mão daquilo, não precisa daquilo, pelo menos por enquanto. Que ela pode esperar mais um tempo, se planejar mais um pouquinho. Mas a gente quer se frisar nesse item. Se você quer alcançar a prosperidade que Deus tem determinado para você, não haja por impulsividade, planeje antes de fazer qualquer tipo de compra. Deus quer que você planeje, você precisa ser um bom planejador. Eu separei aqui duas passagens interessantes, que é Provérbios 21:20, que fala assim, ó, na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. Aí Provérbios 6:8, que as professoras de criança sabem muito bem, vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e você sabe. Ela não tendo chefe nem oficial, nem comandante. Prepara no verão o seu mantimento e ajunta cega o seu alimento. Na cega o seu alimento. Não tem como nós conduzirmos a nossa vida e pegar tudo que nós ganhamos, seja o nosso salário, e pegar aquilo e gastar. 100% do que eu ganho não pode ser 100% do que eu gasto. Tem gente que é pior, tem gente que gasta mais, a gente já falou sobre isso. Mas tem gente que acha que, poxa, se eu ganho, eu preciso gastar tudo aquilo. A gente está vivendo aqui... teve uma pessoa que me fez uma pergunta uma vez, falou assim, qual a certeza que nós temos na vida? Não foi nem alguém não, foi num livro que eu li. Ele falou assim, qual é a certeza que você tem na vida? Geralmente a gente vai dizer assim, a certeza da morte, né? Aí esse livro me fez pensar o seguinte, porque ele diz assim, negativo. Se você tivesse tanta certeza da morte, você viveria hoje de uma forma muito diferente do que você vive. Você tem certeza que amanhã você vai continuar vivo. Porque se você tivesse certeza que você iria morrer, hoje você faria de forma diferente. Isso é muito certo. Então você... O que a gente quer dizer com isso aqui? Que hoje eu não posso conduzir a minha vida como se hoje fosse o último dia dela. Sim. Mas eu preciso hoje entender que Deus, Ele realmente me orienta a isso. Que eu não posso torrar tudo que eu ganho hoje. Sim. Que eu preciso saber guardar para o momento em que seja necessário aquele valor. Muitas pessoas passam por aperto na frente ou no futuro, porque não conseguiram pegar essa dica e ter uma reserva qualquer. E vai ter outras que vão usar a desculpa e dizer assim, mas eu ganho muito pouco. Não importa o quanto você ganha, na verdade está importando o quanto você gasta. E a gente tem que entender, e já falamos isso no episódio anterior, que a forma como aquilo que eu ganho, ela determina por hora como eu tenho que viver. Se eu quero ter uma vida superior, eu preciso arrumar um jeito de ganhar um pouco mais. Eu preciso aumentar minha receita. E é justamente isso que o Senhor está querendo orientar para a gente. Eu preciso viver a minha vida hoje, usufruir bem dela, com aquela condição que eu tenho, naquelas condições que eu estou podendo hoje, e conseguir tirar um pouco desse ganho meu e guardar para esse futuro meu que é incerto.
Ele é um futuro incerto. Eu não sei lá na frente como é que vai ser. Lá na frente eu posso estar ganhando mais, mas posso estar ganhando menos. Lá na frente eu posso estar passando por uma situação de saúde e estar precisando de um recurso e eu não tenho esse recurso. Eu vou ter que me endividar mais ainda para poder resolver esse problema. Então, como crente e querer alcançar essa prosperidade, eu preciso ter esse entendimento. Hoje eu vivo o meu presente, mas imaginando que eu vou chegar no meu futuro. E se eu vou chegar no meu futuro, eu preciso hoje começar a fazer como essa formiguinha e guardar para no verão o que eu vou precisar no inverno. Verdade, amigo. Foi bom você falar aí sobre as pessoas que ganham pouco, porque eu sei que essa é uma dúvida e uma questão que a gente encontra muito. Nós realmente vivemos em um país onde muitas pessoas ganham muito pouco e comparando com o custo de vida, vamos dizer, digno, talvez essas pessoas tenham muita dificuldade para viver com o que recebem. Então, quanto mais fazer uma reserva, mas o que você completou depois para mim é uma chave muito importante. Muitas vezes eu não planejo a minha vida com o que eu recebo. Às vezes eu sei que tem as exceções de pessoas que de repente a vida leva elas por uma circunstância que elas não têm nem o que fazer, mas a gente não pode tomar a exceção como regra. Por exemplo, imagine uma pessoa que ela só tem um salário básico, um salário mínimo, e ela não tem condições de trabalhar por um problema de saúde ou alguma coisa, de fazer mais nada. Ela realmente fica limitada àquela condição e dependendo das condições de vida, se por exemplo ela não tiver uma casa própria, talvez fique muito apertado para ela. Mas eu acho que o foco aqui da gente não é falar dessas exceções, mas é falar das regras, né, mais amplas. Então tem pessoas que, é o que você está falando e eu concordo plenamente, que elas não administram para viver dentro do que tem, mas que principalmente se acomodam com o que têm e às vezes até se vitimizam por causa de ter pouco, ao invés de buscar uma forma de melhorar a sua capacidade financeira. Então tem muitas coisas que se pode fazer simples para melhorar a nossa capacidade, para melhorar a nossa condição financeira. Paulo, eu vi um cara fazer uma coisa esses dias. E assim, como tudo que eu tenho cuidado de falar aqui, falo sempre aqui com os irmãos no podcast, você já me ouviu falar isso algumas vezes, eu vou falar o que eu vi, acreditando que o que eu vi reflete a verdade. Se não é a verdade, tudo bem, mas isso não significa que isso não possa acontecer, tá? O camarada falou, eu vou mostrar para vocês hoje como é que... Abre o outro, amigo. Pode ficar à vontade aí, meu amigo. Que vai fazer barulho. Não, pode fazer. Gente, o barulho que você vai ouvir é Paulo abrindo um pacotinho de torrada, que é uma coisa gostosa, maravilhosa, entendeu? Não se esconde. Vou montar desse ladinho porque eles não pagaram pra gente fazer porque a gente também tem fome, né? E a gente fica aqui. É que vocês estão em casa. Esses quitute é tentador, isso aqui é muito gostosinho, isso é igual amendoim. Rapaz, olha, eu falei o que com você? Tem que trazer amendoim para Paulo, que Paulo gosta de amendoim, eu te falei. Paulo estava saindo do supermercado. Eu sei. Você igual amendoim, você abre um pacote de amendoim e dá vontade até o final dele. Eu falei, pastor, esquecemos de comprar o amendoim para Paulo gosta de amendoim. Mas eu vi o camarada, Paulo, falar assim, hoje eu vou mostrar para vocês que você consegue fazer dinheiro. Ele falou, eu vou pegar uma pedra, eu vou ver quanto que alguém pode me oferecer por essa pedra. E ele falou na rua, eu tenho uma pedrinha aqui para vender, estou precisando de um dinheiro. E ele falou em várias pessoas e muitos querem uma pedra. Aí de repente alguém, por pena, sei lá, deu R$1 a ele por aquela pedra. Aí, toma a pedra, não quero não, ficou com R$1. Ele pegou R$1, comprou 4 docinhos de amendoim. Aquele docinho de amendoim, 25 centavos cada um. E ele vendeu cada um por R$1. Aí ele fez R$4. Aí ele foi lá e comprou mais, foi pra rua e vendeu. Daqui a pouco ele foi lá e comprou uma caixa. Aí saiu mais barato um pouco para ele foi e vendeu por R$1. No final do dia ele terminou o dia com R$132. Então, às vezes... E a gente sabe que isso é possível de se fazer, sim, fácil, se você tiver a disciplina e a disposição para fazer. Coragem.
Então, às vezes, a gente se esconde nisso e diz, eu não consigo, mas não consigo por quê? Porque eu não quero sair da chamadinha zoninha de conforto, aonde parece que ficar aqui é melhor do que buscar um crescimento, uma mudança. Aí não busca um curso, uma profissionalização. Então, gente, sem ser hipócrita, a gente sabe que existem pessoas cuja realidade não conseguem mudar sozinhas, tem muita dificuldade. A gente sabe que disso. essa é uma realidade. Mas se a gente começar a ficar dando uma de relativizando a coisa pelas exceções, a gente começa a dar desculpa para um monte de gente que poderia fazer alguma coisa e não faz. Aí dá essa desculpa, porque eu ganho pouco, porque... Não, para aí. Eu entendo que existem dificuldades, nós vivemos em um país que passa por algumas dificuldades de tempos em tempos, mas também vivemos uma situação de muitas oportunidades surgindo. As pessoas podem criar oportunidades, podem fazer as oportunidades acontecerem, e tem coisas que não dependem nem de formação, como essa situação que eu acabei de falar aqui. Depende que as pessoas realmente tenham disposição. Então, eu acho que fazer esse adendo aqui é importante para que as pessoas não fiquem julgando e dizendo, estão falando de reserva de emergência, mas eu não consigo nem pagar minhas contas. Mas por quê? Será que não é porque não planejou direito? Porque se enrolou gastando mais do que devia todo mês? Ou será que é porque eu me acomodei e não busco melhorar a minha condição financeira? São vários quesitos. Agora, para você, né, que está nos ouvindo, que acha que é difícil ter uma reserva de emergência, quando a gente for fazer o podcast, que vai trabalhar muita parte prática, que a gente vai ter o prazer de fazer isso aqui também, que vai ensinar você realmente a mexer com o dinheiro, que aí é uma parte que até eu gosto, a gente vai ensinar isso, a gente vai falar sobre isso, né? Vai ensinar? Não, a gente vai falar. O que cada pessoa precisa entender é que qualquer informação, qualquer conhecimento que passou a ter a partir de hoje é uma forma dela conseguir mudar o futuro dela. Sim. Porque se hoje ela tem um conhecimento, se hoje ela começou a pensar de uma forma diferente que até então ela não tinha pensado, isso pode levar ela a alcançar resultados bem melhores do que ela alcançou até hoje. Então, por exemplo, as pessoas dizem assim, eu não tenho condição, isso aqui é um iPhone, né? Eu só me dei o prazer de comprar um negócio desse daqui quando realmente eu me vi na capacidade de comprar isso aqui. Então, até então, para mim, todo telefone é um telefone. Se ele faz ligação, se ele consegue me colocar no WhatsApp, se ele me permite entrar numa internet, não precisa ser esse aqui. Ele pode ser o inferior. Então, tem gente que não tem a condição de comprar um aparelho desse daqui, mas querem, porque foram convencidos, porque realmente querem, porque se acham merecedores. Existem várias desculpas que eu posso dar para mim, para comprar isso. Só que eu não tenho condição de comprar aquilo. E vamos ser honestos, não está criticando nem o aparelho, nem o desejo da pessoa. Eu entendo, tem gente que precisa, tem gente se você for usar isso, for comprar isso aqui para você fazer dinheiro, ótimo. Eu mesmo vou apertar sua mão, vou dizer, tá certo, se você vai fazer dinheiro com isso, né? Se você vai aumentar a sua riqueza, você tendo esse objeto, mas na maioria das vezes não é. Não é. É simplesmente porque a pessoa quer ter, se acha merecedora, porque o marketing convenceu ela que ela é excluída da sociedade se ela não tiver aquilo. Aquilo. Eu não posso estar num restaurante e pegar meu celular e mostrar que se não for esse aqui, tem que ser. Essa ilusão destrói tudo, né, Paulo? As mesmas pessoas que às vezes dizem que tem uma situação financeira complicada e fala que a gente não podia estar falando de reserva de emergência, porque para ela é difícil, ela tem a coragem de pegar, entrar no financiamento disso aqui e comprar isso aqui. Sim. Né? E talvez passar por dificuldades financeiras muito grandes por conta disso. E eu volto a falar, esse telefone e um muito inferior a ele, um que seja 10 vezes menos o valor dele, ele vai fazer as mesmas coisas que esse, de forma diferente, mas vão fazer as mesmas. As coisas básicas, que é a ligação, que é o WhatsApp, que a gente usa muito no Brasil, que é entrar numa internet, que é entrar no meu Instagram, no meu Facebook, o outro também vai fazer. Né? É tipo assim, ó, outro exemplo. A gente tem uma televisão aqui. Quem não quer ter uma televisão enorme em casa? Precisa. Tem espaço na sala para isso? Ou vai ficar vendo uma imagem
distorcida porque está próximo demais e ela é grande demais para o espaço que você tem. Eu vou mais longe, eu vou falar da parte financeira. A minha capacidade financeira de manter, hoje de pagar. me permite ter uma televisão daquela grande. Eu estava até conversando um dia desse com um amigo, falando assim, poxa, que ele mora lá no local lá na Pedreira. Eu falo, pô, compra uma televisão, cara. Televisão pequena, ela é barata. As grandes são absurdas, são muito caras. Outra não sei o que lá. Vai me trazer, vai me levar ao mesmo resultado que essa. Então, eu preciso ter esse entendimento. Eu posso ter a de 55, de 65, Ultra K, outra não sei o que lá, vai me dar o mesmo resultado, vai me levar a ver qualquer coisa como a outra vai. Tem coisas que são imperceptíveis aos olhos. Mas eu sou convencido de comprar aquilo. Aí eu venho e me engano, eu me saboto. Existem carros maravilhosos, mas não é todo mundo que pode ter, porque a manutenção deles não é barata. Não é que... Só que o fato de não ser barata não significa que é impossível, só significa que, de repente, não está na minha capacidade. Eu tenho que me adequar dentro da minha capacidade. É isso que a gente está falando aqui. E aquilo que a gente falou no item anterior. Eu preciso planejar. Dentro do meu orçamento, aquilo é possível? Beleza, faça, viva seu sonho. Dentro do meu orçamento aquilo não é possível, então eu não posso. Ou melhor, eu não posso ter? Pode, planeja. É isso que a gente está falando aqui. Se organize para ter. Planeja, faz o seu planejamento, faz a sua reserva de emergência para esse fim, que a gente vai mostrar na reserva de emergência que ela tem vários motivos. Apesar dela ter o nome emergência, ela serve para várias coisas. Então, eu posso planejar para conquistar aquilo. Claro. Mas eu tenho que me planejar. Eu quero ter esse negocinho aqui, hoje eu não posso ter, não vou financiar isso agora, vou me contentar em ter um inferior e vou me planejar para ter esse, já que é uma coisa que eu quero e meu sonho, e o sonho você tem que correr atrás dele mesmo. Agora, faça o seu planejamento. E eu volto a dizer, todo mundo, independente, quem não consegue ter uma reserva de emergência hoje é porque não ouviu isso até hoje. Tá bom, meu amigo. Gente, conversamos hoje aqui sobre práticas essenciais para uma vida financeira próspera. Eu tenho certeza que se você tem desejo de crescimento na sua vida financeira, quer melhorar, entende que é possível, já compreende que Deus quer te abençoar, aprender é sempre uma oportunidade de melhorar a nossa vida. Colocar em prática o que aprendemos é a única possibilidade de conseguirmos melhorar a nossa vida. Então, ouça novamente, mastigue, aprenda e cresça, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Se a gente pudesse fazer um fechamento, pastor, muito interessante, a gente falaria justamente o que o senhor começou a falar agora. Não adianta só ouvir, é preciso agir. Ou seja, o fundamental é você colocar em prática aquilo que você ouve. Senão é informação vazia, né, amigo? Entra por um ouvido, sai pelo outro, como diz o ditado, e acaba não produzindo nada. Nenhum resultado. Nós fechamos mais uma. Mais uma. Próximo episódio a gente continua falando de administração financeira, continuamos a te ensinar um pouco mais sobre isso, para que você possa, com todo esse apanhado, mudar a realidade da sua vida, tá bom? Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Siga-nos também nas redes sociais, sempre tem conteúdo abençoador para você lá. Nos dê essa força aí, nos ajude, nos abençoe, deixe seu comentário, seu curtir aí no nosso vídeo, ajuda o algoritmo a entregar mais, tá bom? Nos ajude assim e compartilhe aí o nosso conteúdo. Deus abençoe muito a sua vida, fiquem com Deus, fiquem na paz. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Amém, amigo? Amém. Nós.